Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Em destaque, os desafios econômicos do país. A crise econômica faz com que 77% dos brasileiros tenham dívidas, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. As altas taxas de juros dificultam o acerto de contas por parte do consumidor. Os especialistas apostam na queda da Selic a partir do segundo semestre desse ano. Os desafios da economia, agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o professor Roberto Vertamati, diretor de Economia da ANEFAC, Associação Brasileira dos Executivos de Finanças. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Tiago, tudo bem? A todos os telespectadores, um grande abraço. Muito obrigado. Bom, professor, a gente começa falando um pouco sobre o endividamento das famílias, né? A CNC recentemente mostrou que 77% da população brasileira tem algum tipo de dívidas ou contas em atraso. Eu pergunto para o senhor, esses números assustam de que maneira? Porque no médio prazo, talvez, não há uma perspectiva de uma retomada talvez da economia ou uma retomada tão esperada como se avalia, principalmente em relação aos economistas. De que forma, professor, temos que analisar esses números? Tiago, seu comentário é verdadeiro. A família brasileira, historicamente, ela sempre esteve endividada e muito mais endividada nesses últimos tempos, nesse ano de 2023, 2022, porque a economia brasileira, ela tem um problema sério, que a renda, de maneira geral, do emprego é muito baixa. De maneira geral, o custo do empregado é alto para a empresa e o empregado tem uma remuneração baixa em função de todos os encargos que nós temos na legislação trabalhista. E, por outro lado, você tem na economia brasileira também uma outra deficiência grande, que é a questão dos juros. Via de regra, os juros na economia brasileira são muito altos, historicamente falando, porque o governo ele precisa tomar muito dinheiro para fechar o seu caixa e ele não consegue alongar os seus títulos para mais de 15, 20 anos, a maioria é mais curto prazo, e coloca ele também um juro alto na economia. Nós temos uma pequena ou baixa concorrência bancária, isso também dificulta uma competição melhor, que forçaria os juros a serem baixados. Então, o consumidor brasileiro, o operário brasileiro, necessariamente para ele ter alguma coisa, ele precisa se endividar. Então, isso já é digamos assim, uma falha da economia em função de uma renda muito baixa. Ele normalmente está endividado, ele normalmente compra vários produtos, porque ele não consegue comprar à vista, ele compra parcelado, e aí acaba tendo uma quantidade enorme de parcelas a serem quitadas todos os meses. E isso tem se agravado, particularmente depois da crise Covid, em que a economia sofreu bastante, não só no Brasil, no mundo inteiro, endividando ainda mais as famílias, como você comentou, da ordem de 77%, 78% é o grau de endividamento das famílias brasileiras. E, professor, é interessante, o senhor fala também da inflação, né? Nos últimos anos aumentou, não só no Brasil, mas também em todos os países, Estados Unidos com a maior inflação em 40 anos, o Reino Unido também com a consequência do Brexit. E eu pergunto, no caso da economia popular que a gente costuma falar, né? O dia a dia do brasileiro é esse, todo mundo que vai ao supermercado sabe que antigamente você comprava uma série de produtos com R$50, hoje esse dinheiro não dá para comprar a mesma quantidade de produtos. E eu pergunto, o senhor fala, né, preciso ser um pouco malabarista, né, para que o dinheiro continue dando resultado em alguma coisa, mas como que é possível contrair também muitos empréstimos com os juros caros, os juros que nós temos aqui no Brasil? É o que você falou, Tiago, realmente é malabarismo, porque a renda é baixa, você tem aproximadamente, na média, 50% do gasto que entra todo mês para o assalariado é com alimentação.
sobrando muito pouco para o restante, sobrando muito pouco para poder investir em alguma coisa ou se divertir ou até para pagar a educação e ou saúde. Isso faz com que realmente o consumidor brasileiro tenha que ser muito malabarista. É interessante uma coisa, né? A gente percebe que a cada ano surgem campanhas, olha, vamos acertar sua dívida, vamos equacionar sua dívida, e a gente percebe que a maioria do povo brasileiro é um povo que quer ter suas dívidas em dia, quer pagar em dia, e infelizmente ele não consegue. Isso prova o que a gente comentou anteriormente, de que os juros realmente são muito altos e que é impossível a gente suportar esses juros. Veja o caso do cartão de crédito. Os juros hoje estão aproximadamente 400% em média. É algo totalmente proibitivo e, significativamente, os gastos são pagos com cartão de crédito na economia brasileira, de 35% a 40%. E você tem um problema com cerca de 35% daqueles que têm cartão de crédito, fazendo com que estes, a metade deles, praticamente não consigam pagar a sua dívida em função desses juros completamente estratosféricos. E por isso eu estava dizendo que periodicamente acontecem os feirões aí para liquidar dívida, acertar dívida, e a afluência é grande, provando que o povo quer ter sim a sua dívida em dia, ainda que seja dívida, mas pagando em dia. Professor, agora, o senhor fala sobre a taxa básica de juros, a Selic, né? A gente viu nesses últimos meses essa queda de braço do presidente da República com o presidente do Banco Central, mas eu pergunto agora uma pergunta para o técnico em economia, vamos dizer assim. Por que a Selic em 13,75% ao ano, obviamente é um índice muito alto, mas o senhor cita o cartão de crédito e o cheque especial. Recentemente o Banco Central divulgou que os juros, o cheque especial, ultrapassam 130%. Por que nessas modalidades o juro é muito mais alto do que a Selic? A Selic é apenas uma referência, é isso? A Selic é a referência para os bancos, e a Selic é a referência de quem tem algum dinheiro e aplica no banco. A Selic é a referência para remunerar essa aplicação. Realmente você comentou certo, a Selic está alta. Nós temos uma inflação hoje aí na casa de 4,20%. Quer dizer, ela está bem abaixo do 13,75. Acontece que o Banco Central, ele está buscando, e essa é a meta que ele tem que atingir, chegar nos 3,5%, que é a previsão média de inflação pelo Banco Central, onde ele tem que chegar esse ano. Tem uma outra coisa importante que o Banco Central leva em consideração, são as perspectivas econômicas, não só no Brasil, mas aquilo que acontece lá fora e pode influenciar o Brasil. Esse cenário não está claro. O próprio Banco Central, o Fed dos Estados Unidos, acabou de aumentar os seus juros para 5,25 ao ano, a mais alta taxa desde 2007, que foi a crise do Lehman Brothers. Isso mostrando que aquilo que você comentou, a inflação ainda continua alta no mundo inteiro, e a perspectiva para o Brasil, ainda que a inflação seja hoje de 4,20%, estando ainda dentro da meta superior, né, que é 4,75%, ela está a menos. Mesmo que isso esteja acontecendo, a perspectiva para os próximos meses, em função de aumento novamente da gasolina, o ICMS que vai ser cobrado de 1,22 por litro de gasolina, o PIS e COFINS que vai voltar a ser cobrado cheio a partir de julho, e isso está mostrando uma perspectiva para o Banco Central de que vai vir mais pressão inflacionária para o segundo semestre. Por isso que ele está contido nesse 13,75%. Eu também gostaria que abaixasse essa taxa, sem dúvida nenhuma. Todos nós gostaríamos, porque ela é referência para os bancos e ela é referência, sim, para os juros que os bancos cobram.
Estamos conversando com o economista Roberto Vertamati, diretor da ANEFAC. Bom, professor Vertamati, ainda falando sobre os juros, há um consenso entre os economistas, pelo menos foi a última sinalização do Banco Central, de que já existem condições para que essas taxas comecem a cair, mesmo que devagar comecem a cair. O senhor acha que nesse segundo semestre teremos o início de queda da taxa básica de juros, ou o senhor acha que, dependendo das condições da inflação, o Banco Central ainda vai segurar essa redução? Se essa tendência da inflação 4,20% ou menos, ou pouca coisa a mais, persistir no segundo semestre, eu entendo que o Banco Central pode começar, a partir de julho, a reduzir um pouco a taxa Selic. No entanto, eu acho que vai depender dos reflexos desses novos aumentos que vão acontecer do preço da gasolina, principalmente. Você tem reajuste da energia elétrica para o segundo semestre. Então, esses outros fatores ainda estão condicionando uma possível... Eu sei que a maioria dos economistas estão acreditando que pode ser possível, mas vamos ver os próximos fatos para ver se o Banco Central vai realmente reduzir essa taxa ou não. Queria fazer uma pergunta, professor, sobre o crédito, né? Recentemente o governo lançou um programa para a volta do carro popular aqui no Brasil. A gente sabe que os preços dos veículos, os preços estão muito altos, né? Mas o fato, inclusive, a gente discutia outro dia aqui na Jovem Pan, os veículos, obviamente, estão com o preço mais alto, porque também não só a mão de obra, mas também a estrutura para se construir, se montar um carro, hoje é uma estrutura muito mais cara do que nos últimos anos. Hoje os carros são quase todos automáticos, tem toda uma discussão por trás disso. Mas eu pergunto, como que é possível, entre aspas, na marra, tentar forçar uma liberação de crédito para uma pessoa comprar um veículo, se a pessoa não tem segurança se vai estar empregada no dia seguinte, né? Isso é uma dúvida muito grande do consumidor. Se ele, consumidor, vê uma perspectiva mínima da economia estar estável ou melhorando vagarosamente nos próximos meses, esse ânimos eu entendo que aflora e é possível que ele venha a consumir. Sobre veículos, é importante a gente comentar, Tiago, aproximadamente 35% na média é a carga tributária em cima dos veículos no Brasil. É uma carga muito alta. Eu diria que o governo poderia fazer muito mais, não só nos veículos, mas na economia como um todo, se ele reduzisse essa carga tributária que eu diria que é absurda em todos os segmentos da economia. O governo está tentando incentivar um pouco o consumo de veículos. Você sabe que veículos é uma indústria que puxa uma série de outras indústrias. Eu acho que a tentativa é válida. Agora, ele está fazendo isso para um segmento só, ele desequilibra um pouco os outros segmentos. Eu acho que, de qualquer forma, o esforço é válido. Mas seria muito melhor, se ao invés desse esforço momentâneo, que vai reduzir a cobrança de impostos automaticamente, né? Vai arrecadar menos, se ele tivesse um movimento na área fiscal para um controle muito maior das dívidas, das despesas e dos gastos. A gente vê muito pouco na economia brasileira, historicamente, e eu digo para você, desde a nossa Constituição de 1988, de lá para cá, praticamente para segurar a inflação, sempre foi a atitude do Banco Central, que é a atitude monetária. Então, aumenta os juros significativamente, é isso que ele tem feito. Por outro lado, o controle fiscal da economia, que cabe ao Ministério da Economia, Ministério de Finanças, a área econômica do governo, a gente não tem visto, e não só nesse governo, não tem visto historicamente um compromisso sério para tornar a máquina pública mais eficiente e eficaz, cortando os gastos. Tem muito gasto que poderia ser cortado na máquina administrativa geral, não só do governo federal, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, e também nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso a gente não vê no Brasil, infelizmente,
ficando só o Banco Central tendo que aumentar juros para controlar a inflação. Pois é, professor Roberto Vertamati, ainda falando sobre o custo Brasil, né, o peso dos impostos, né, a gente está falando sobre o veículo, há um peso muito grande. Qualquer produto que a gente compra, a gente vê lá muitas vezes até a metade do preço do produto, até mais, é uma metade relativa aos impostos. E eu pergunto para o senhor, obviamente há muitos anos, há décadas, ouve falar sobre a reforma tributária e muita gente indica que as condições políticas hoje são menos piores para que essa reforma saia do papel. O Congresso Nacional se debruçando, o governo deve apresentar recentemente, né, há poucos dias, deve apresentar finalmente um esboço de qual reforma que o governo quer, mas eu pergunto, o senhor acha que essa reforma tributária grande, vamos dizer assim, pelo menos uma reforma geral, é possível sair do papel ou vamos ficar nos arremedos como sempre, professor? Tiago, infelizmente, eu entendo que vai ficar nos arremedos, como a gente já tem visto há décadas. O nosso sistema tributário é um sistema que penaliza demais o consumidor. Ele é uma carga tributária absurda sobre o consumo. A gente estava comentando há pouco, 35% da carga tributária sobre veículos, 35% na média a carga tributária sobre alimentação, 35% na média a carga tributária sobre remédios. Então fica difícil, o serviço é maior ainda, né? Quando você pega o serviço de telefonia, você está em 45%, 50% de carga tributária. Então, o sistema tributário brasileiro é um sistema que precisaria ser totalmente reformado. Não estou vendo esse caminho. Está se buscando, o que mais se fala é uma simplificação, em que você vai trazer um IVA, que é um imposto de valor agregado, colocando o ICMS, o PIS, COFINS e mais o IPI, dentro dessa cobrança. Você tem uma dificuldade grande aí de novamente separar os estados, porque uma parte disso deve voltar para os estados. De qualquer forma, se houver alguma simplificação, já é um passo. Mas eu acho que nem ela vai acontecer, infelizmente. Parece que o momento é propício, sim, para essa discussão. Já estamos falando isso há décadas. Precisaria acontecer em algum momento, mas acho que a reforma que nós teremos ainda vai ser um arremedo. Infelizmente, o Haddad a todo momento fala da necessidade de cobrar mais. E, professor Roberto Vertamati, ainda falando sobre a reforma tributária, o senhor acha que os estados hoje estão mais dispostos a abrir mão de receitas ou até mesmo aceitar uma concorrência menor entre os próprios estados? Porque a gente, outro dia, conversando com o presidente do CIESP, ele diz, olha, muitas empresas saíram de São Paulo e foram para outros estados porque têm situações mais vantajosas. O senhor acha que os estados estão mais dispostos, sabendo que isso pode melhorar a eficiência do Brasil? Realmente o discurso hoje me parece muito mais propício aqui, e o projeto da reforma prevê isso também, uma menor competição entre os estados. Isso é salutar. E o discurso tem sido esse, vários governadores falam sobre isso, mas eu diria que na prática, o que vai valer é a arrecadação que cada estado tem. É bom comentar o seguinte, a arrecadação do Brasil, o ano de 2022 foi da ordem de 3 trilhões de reais. Todos os impostos, todos os níveis, você tendo aproximadamente 1,9 a 2 trilhões do governo federal, em torno de 800 a 900 bilhões dos estados, e a diferença aí, 150 a 200 bilhões das prefeituras. Só por aí a gente vê que tem um desnível muito grande a favor do governo federal, né? O ideal seria que o governo federal não recebesse da ordem de 60%, 65% de toda a carga tributária e reduzisse isso para uns 40%, ficando uns 30% para estados e outros 30% para as prefeituras, os municípios. Agora, para isso acontecer, é uma mudança gigantesca que não está prevista nessa reforma. Então, infelizmente, a modelagem que nós temos hoje do sistema tributário vai permanecer.
ainda que haja alguma simplificação. Esse é o meu entendimento, viu, Tiago? Infelizmente é isso. Pois é. Agora, professor, e dentro ainda da reforma tributária, muitas propostas surgem, como impostos sobre as grandes fortunas, que é outra discussão interminável aqui no Brasil. Recentemente tivemos, há alguns anos, inclusive, a volta de recursos aqui para o Brasil, a tal da repatriação, para que os recursos sejam declarados e estejam correndo aqui no Brasil. O senhor acha que são também arremedos ou o senhor acha que esses pontos podem ajudar a amenizar o custo do Brasil? Tiago, nós temos um problema sério de distribuição de renda no Brasil. Infelizmente, a grande remuneração e a baixa remuneração, a distância é enorme e você tem em torno de 5% ou menos que tem uma renda significativa. O restante, uma renda média e ou baixa. Você cobrar desses 5%, digamos, é até menos, mas vamos colocar 5%, algo a mais em função do patrimônio ou um imposto dessa natureza, vai significar muitíssimo pouco ou quase nada na arrecadação total do país. Então eu entendo que é algo mais político, mais para agradar o discurso, vamos dizer assim, do que efetivamente e prático. O governo federal, com as medidas que tomou recentemente, ele pretende até o fim do ano uma arrecadação adicional de 200 bilhões de reais. O que significa esses 200 bilhões de reais arrecadados pelo governo federal? Significa tirar da economia que produz e trazer esse recurso para o governo, que, como a gente sabe, gasta mal e é pouco eficiente. A gente sabe que vamos dar um exemplo, R$1.000 que deveria ser aplicado na saúde, que o governo federal recebe e está determinado no orçamento, R$1.000 para chegar na saúde. Na ponta, que é onde vai ser usada essa saúde, onde vai ter uso essa saúde, chega R$100 a R$200, chega a 20%, 10% do recurso lá atrás, em função da burocracia. Não estou nem falando de desvios, em função da burocracia. Então, infelizmente, nós temos uma problemática de compulsória arrecadação tributária, que o Haddad está falando a todo momento, é ele que está falando, e esses 200 bilhões que eu falei, vai tirar da economia que produz, com consequências que são as seguintes: se tira da economia, os entes econômicos vão ter que aumentar, se conseguir, um preço para poder suportar esses 200 bilhões arrecadados a mais. Esse preço vai cair no bolso de todo mundo, melhor. Por outro lado, a hora que você tira dinheiro bom da economia, você está tirando possibilidade de gerar emprego também. Então você vai ter uma pressão para geração menor de emprego no fim do ano. Então precisa tomar muito cuidado com essa questão tributária. O governo também tem que fechar o caixa, mas como eu disse, ele tem que trabalhar também em ser mais efetivo e eficaz naquilo que ele gasta. Estamos conversando com o professor Roberto Vertamati, diretor de Economia da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Agora, professor, em relação ao arcabouço fiscal, muita gente diz que a reforma tributária seria um complemento ao arcabouço. Isso eu já disse inúmeras vezes aqui, que o governo gasta mal, não corta gastos muitas vezes. Como se faz um arcabouço fiscal sem essa baliza do teto, né? Sem saber em que ponto que o governo pode ou não pode cortar os gastos e, consequentemente, muita gente fala que haverá necessidade de aumentar a arrecadação, de aumentar tributos. O arcabouço já foi aprovado na Câmara e, segundo o Pacheco, presidente do Senado, até o fim do mês de junho, ele aprova também no Senado. Eu acredito que vai ser aprovado. Eu diria que é uma peça... É alguma coisa melhor do que não tem nada. Na verdade, o teto de gastos era muito mais efetivo, você sabia muito mais efetivamente aonde que você teria que atingir
e não poderia passar daquilo. O arcabouço fiscal foi muito bem engendrado no sentido de flexibilizar um pouco mais os gastos. Essa é a intenção do arcabouço fiscal. Aparentemente isso está relativamente palatável, digamos assim, e foi para o Congresso, e quem sabe o Senado também aprove, acho que vai aprovar. De qualquer forma, é a maneira que o PT administra com mais gastos. Então, eu diria que a possibilidade de uma pressão maior na inflação, em função disso, também vai acontecer. Professor, nesses minutos finais da nossa entrevista, eu queria falar um pouco sobre as expectativas para o segundo semestre, principalmente em relação ao varejo. A gente viu recentemente grandes problemas em empresas como Americanas, as lojas Marisa também passando algumas dificuldades, Tok-Stock. Essas empresas grandes de varejo vêm enfrentando dificuldades e, no caso da Americanas, os problemas acabaram provocando uma consequência muito grande em outras empresas que eram atreladas às lojas Americanas. Eu pergunto, para esse segundo semestre, o senhor acredita que é um semestre mais aquecido e o varejo pode dar conta da demanda ou ainda não, professor? O caso da Americanas, na verdade, ele teve reflexos não só na cadeia, digamos assim, varejista, mas ele teve reflexos também no restante da economia, porque as instituições financeiras, a partir do problema do crédito na Americanas, ela ficou muito mais restritiva com relação a crédito, e isso está afetando a economia como um todo. Essa é uma consequência da Americanas, do problema que tivemos na Americanas. O segmento, você falou de Americanas, Marisa, o segmento realmente está, nesse primeiro semestre, muito pressionado. Você tem uma das razões que isso está acontecendo, principalmente dos produtos que são trazidos lá da China, numa condição completamente diferente da condição que nós temos aqui, inclusive, às vezes, com carga tributária menor. Isso está pressionando o varejo de uma maneira geral, principalmente nos ramos em que competem Marisa e que competem Americanas. Essa é uma equação que precisaria ser buscada, mas de qualquer forma, eu acredito que o segundo semestre vai ser um pouquinho mais estabilizado, ainda que nós não tenhamos uma perspectiva de crescimento consistente da economia. Nós devemos ter, apesar de uma pressão na inflação, que eu estou achando que vai haver, nós devemos ter um certo caminhar de lado da economia, o que não vai prejudicar mais o segmento varejista. Então, eu sou relativamente otimista, cauteloso, se é que eu posso chamar assim, para o segundo semestre. Deve ter uma pressão inflacionária, mas nós não devemos ter solavancos grandes na economia, a não ser que fatos exteriores aconteçam, né? Como aconteceu no ano passado, Rússia e Ucrânia, né, que afetou todo mundo. Pois é, professor, e só para fechar, o senhor fala dos fatos exteriores, externos. A Alemanha, inclusive, vem de um problema muito grande, os números negativos, ou seja, a Alemanha em recessão. Isso pode levar a Europa inteira à recessão e, consequentemente, o Brasil pode ter algum tipo de problema, professor? Tiago, olha, eu queria fazer uma menção importante. O Brasil tem na agricultura, eu diria que o Brasil é primeiríssimo mundo. Em muitos produtos ela bate os Estados Unidos, bate a Ásia, bate a Europa. Então a nossa competição do agrícola, inclusive com relação à sustentabilidade, das melhores sustentabilidades do mundo na área agrícola, é a brasileira. Então eu diria que nós somos referência mundial na agricultura, e isso nos dá um certo alívio a problemas que aconteceram recentemente na Europa, no caso da Ucrânia, que é um grande produtor de produtos agrícolas, e que o Brasil está conseguindo suprir tranquilamente e vai conseguir suprir ainda mais, porque a nossa produtividade
tem melhorado e a técnica na agricultura do Brasil tem sido um exemplo a nível mundial. Mas você falou na questão da Europa. A Europa realmente está numa encruzilhada. A pressão inflacionária ela não está tão forte como teve no final do ano passado, mas ela persiste e há uma pressão muito grande para a mudança energética da Europa. Se você vai fazer uma mudança abrupta, porque é tremendamente consumidora do gás, no caso da Alemanha, e inclusive carvão em parte da Europa, que está substituindo, e petróleo que quer substituir para o eólico ou uma fonte sustentável de energia. Tudo isso significa muita mexida na economia. Então a tendência, na minha opinião, da Europa ela continuar uma tendência negativa nos próximos anos. Não é só esse ano, eu acho que nos próximos anos a Europa vai perder competitividade de maneira geral em relação ao resto do mundo. Eu acho que o Brasil é um país que pode aproveitar isso. Nós temos uma condição e a Europa vai precisar de uma energia limpa. E o Brasil pode ser um grande sorvedouro dessa energia limpa através de uma produção gigantesca eólica, tem capacidade, tem potencial, não tem capital. Mas em havendo investimento lá de fora nesse sentido, se soubermos encaminhar nessa trilha, vai ser muito positivo para o Brasil com energia limpa. Perfeito. Professor Roberto, como sempre, obrigado pela gentileza e até uma próxima. Um abraço. Tiago, um abraço a todos os telespectadores. Muito obrigado. Conversamos com o professor Roberto Vertamati, que é diretor de economia da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. A você, ouvinte e telespectador da Jovem Pan, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.